Olá, turma! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje vamos falar sobre tecnologia e consumo. Olha aí, turma, vamos bater um papo sobre a influência da tecnologia no consumo. E no nosso episódio vamos analisar o papel das tecnologias no aumento da produção e no consumo. Professor, tecnologia ela influencia necessariamente no consumo? Com certeza. Mas para falar de tecnologia e consumo, primeiro eu queria faça essa leitura. O consumismo é uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada e sem necessidade de bens, mercadorias e ou serviços. Ele se deixa influenciar excessivamente pela mídia, o que é comum em um sistema dominado pelas preocupações de ordem material, na qual os apelos do capitalismo calam fundo na mente humana. Meus amigos, olha essa imagem. Ela ilustra um consumo exagerado. O indivíduo e os seus produtos em grande quantidade consumidos. Observa que ele está comprando da internet, pela internet, né? Aqui você tem a tecnologia da internet e o tanto que ela vai influenciar no consumo. Porque nós sabemos, gente, que essas tecnologias, elas geram inovações. E essas inovações acabam ampliando e gerando consumo. Inovações, coisas novas, atualizadas, fazem com que ocorra o consumo. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria dar alguns conceitos sobre as necessidades humanas. Olha só, eu queria mostrar para vocês alguns conceitos importantes, e são 3 termos que estão intimamente ligados, turma. Boa tarde aí a Rosário, Érica e todos que estão chegando aí pelas ondas do canal Educação. Queria mostrar para vocês alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de consumo. O segundo conceito é o conceito de consumeirismo. Olha só. E o terceiro conceito é o de consumismo. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. O terceiro conceito é o conceito de consumismo. Professor, quais são as diferenças entre esses 3 termos? Olha só, eu tenho consumo, consumeirismo e consumismo. O consumo, gente, ele é necessário. O consumo, ele é inerente. O consumo, ele é vital. Explica para eu, professor. Explica para mim. Todo mundo consome. Todo ser vivo consome. As plantas consomem oxigênio, raios solares, água, nutrientes. Todo ser vivo consome. Eu, você, qualquer ser vivo consome. O consumo, ele é necessário. Eu, por exemplo, tenho as minhas necessidades. Eu preciso supri-las através do consumo, como os alimentos que eu consumo, as fontes energéticas que eu consumo, derivados do petróleo. A eletricidade é básico, é necessário. Eu preciso da eletricidade para a vida que eu levo. Eu preciso da internet. Eu preciso das roupas. Eu preciso de produtos como
caneta, exemplo, né, gente? Automóveis, automóvel, seja meu ou que alguém preste o serviço desse automóvel para mim. Isso é consumo, gente. Todo mundo precisa de água. Olha, na casa da gente, vamos assim mais especificar. Na casa da gente, a água, a energia elétrica, os derivados de petróleo, a alimentação, a infraestrutura da casa, o banheiro, a cama, a cozinha, a pia. Tudo isso eu preciso, é necessário. E é uma coisa inerente a gente, ou seja, é uma propriedade nossa consumir, senão a gente não existia. O consumo é inerente, necessário e vital. Sem um abrigo adequado, água limpa, energia elétrica, isso comprometeria a minha vida. Como também a internet comprometeria, se eu não tivesse as minhas relações sociais de hoje e as minhas atividades econômicas. Ah, beleza. Então, turma, consumo é natural, é essencial, é uma propriedade nossa consumir. É inerente a gente. Exemplo, eu preciso de um calçado. Aí eu vou numa loja e adquiro o calçado para suprir a minha necessidade de ter um calçado. Para proteger meus pés. Beleza? Eu preciso de uma sandália para eu andar em casa ou áreas informais, situações informais, eu compro uma sandália. Eu preciso de uma... Vamos supor que eu jogasse bola. Eu já não jogo mais, mas eu jogasse bola. Eu precisaria, para o futebol de campo, uma chuteira. É uma necessidade. Eu não vou jogar descalço no campo de futebol com os outros jogadores. Então eu preciso de uma chuteira. Compro a chuteira. Para ficar em casa, uma sandália. Para eu trabalhar, um sapato ou um tênis. Esses 3 calçados, gente, eu comprei por necessidade. Isso é consumo, ponto. Consumo, acabou. E o consumeirismo? O que seria o consumeirismo? É aquele que consome de maneira, atenção turma, de maneira racional. De maneira sustentável. De maneira equilibrada. E principalmente de maneira crítica. Professor, então parece-me que o consumerista, ele é do bem. Ele é bom. Exatamente, ele é do bem, ele é bom. Um consumerista é aquele que é um consumidor, porque ele só vai consumir o que é necessário, básico para ele. O consumerista, ele é um consumidor, só que racional, sustentável, equilibrado e crítico. Eu vou dar um exemplo. Um consumidor normal, simples, ele precisou de um calçado, ele foi lá e comprou. Como eu comprei lá, no exemplo que eu dei, os 3 tipos de calçado. A sandália, a chuteira e o tênis, ou o sapato. Ok. Fui lá na loja, estou precisando de uma chuteira, porque eu vou jogar bola. Eu quero uma. O cara trouxe, eu gostei. Agora eu quero um tênis para trabalhar. Gostei, ok. Eu quero uma chinela para usar em casa. Tá aqui essa. Gostei, ok, paguei, vamos embora. Isso é um consumidor. Beleza. Um consumerista, ao adquirir esses 3 calçados, por exemplo, ele vai se questionar. Qual a empresa que produziu cada um desses calçados que eu vou comprar? Empresa tal, empresa tal, empresa tal. Vamos lá. Eu vou pesquisar sobre essas empresas que produziram os calçados que eu estou querendo comprar. Elas empregam crianças? Não. Elas respeitam a natureza, o meio ambiente, as políticas ambientais? Sim. Elas pagam seus impostos em dias? Sim. Elas empregam trabalhadores com salários justos? Sim. Elas estão preocupadas com
campanhas de solidariedade e ajuda? Sim, pois eu vou comprar esse calçado dessas empresas. E o consumerista vai perguntar, esses calçados que eu comprei, para eles serem produzidos, houve uma grande agressão à natureza? Uma exploração dos recursos? Não. Então eu vou comprar. Mas se as empresas que produziram esses calçados fossem tudo ao contrário, desrespeitassem o meio ambiente, pagasse pouco, empregasse crianças, sonegasse impostos, não se envolvesse em campanhas assistência, eu não compraria. Ele, o consumerista, ele não compraria. Só, não vou comprar esse calçado, porque esse calçado aqui é da empresa tal e é cheio de problema. Não compro. Olha só a preocupação do consumerista. O consumerista, ele é aquele que é um consumidor, só que racional, equilibrado, planejado, preocupado com o meio ambiente, com a questão social, preocupado com as relações trabalhistas. Ele é um consumerista. O consumerista, ele analisa até a qualidade do produto, se é reciclado ou não. Professor, o consumerista, ele tem um nível de preocupação com o que ele está consumindo. Se faz mal à natureza, às pessoas, exatamente. E o consumista? Esse aí você já... O consumista é o contrário de todos os dois. Aliás, o consumista, ele é um consumidor. Tanto o consumerista quanto o consumista são consumidores. Só que o consumista, o de baixo aqui, ele é irracional, ele é desproporcional e ele é consumo Deixa eu apagar aqui. Borracha. Vamos lá. Desequilibrado. Professor, ele é desequilibrado. O que é um consumista? É aquele que... Lembra que eu disse... Eu citei o exemplo. Eu comprei uma sandália, um tênis e uma chuteira. Porque eu preciso jogar bola, ficar à vontade em casa e trabalhar. Comprei esses 3 calçados. Sandália, chuteira e um tênis. Porque eu estava precisando. Consumo, o nome disso. Já o consumista, ele... mas eu posso querer jogar mais bola. Eu vou comprar logo 2 chuteiras. Chinelo? Não, mas é porque eu tenho umas roupas assim, então eu tenho que comprar 2 tipos de chinelos. Tênis? Não, eu vou comprar um tênis para correr, um tênis para ir trabalhar, um tênis para usar no final de semana. Vou comprar 3 tênis. Cara, para que isso? Você é bípede. Ou seja, você só tem 2 pés. Para que esse horror de calçados? Se você fosse uma centopeia, que tem 100 pés, eu não sei nem se ela tem 100 pés, a gente chama centopeia, eu quero até ver isso aí. Se você fosse uma centopeia, você precisaria de vários pés, ou de sapatos, ou calçados, mas você é bípede. 2 pés, para que esse horror? Não, mas é porque eu preciso. E outra, as pessoas que jogam bola gostam dessa chuteira, desse tipo, e outra desse tipo, e outra desse tipo, então vou comprar os 3 tipos de chuteira. Para quê, cara? Não, mas é porque eu preciso. Rapaz, você está desnecessário. Isso para você não vai fazer legal. Você vai se endividar. Eu não estou nem aí, cara. Eu vou comprar. Aí cria logo. Não tem preço. Minha felicidade só vive uma vez. Daqui a pouco eu morro. Eu preciso ser feliz. Tá bom, vai. Isso aí é consumista. Ele é predatório, ele é irracional. E tudo aquilo que ele vai comprar, ele nem vai usar da maneira como... Até porque, gente, das coisas que nós temos, boa parte delas nós não usamos. As pessoas não têm essa consciência. Eu mesmo, olha, cuidado, porque quando eu falo as pessoas, eu mesmo também me incluo das coisas que nós temos na nossa... Nós, vou jogar no plural.
que nós temos, de todas as coisas que nós temos, boa parte dela nós nem usamos. Quem nunca teve um produto que nem... E se usou, usou pouco. Mas isso não me faz disso um consumista. Se fosse assim, todo mundo seria consumista. Você não usar tudo que tem, não quer dizer que você é consumista. Professor, porque tem roupas que eu comprei e não servem mais, ou eu simplesmente não vejo no meu guarda-roupa. Não faz de você um consumista. Faz não. Agora, o consumista é aquele que, além de ter as coisas, não usar todas, tem um grande número. Para você ter uma ideia, o que se caracteriza um consumista? Um consumista, ele chega a ter mais coisas do que não usa do que as que usa. Vou repetir. Das coisas que ele tem, todas que ele comprou, ou alguém deu, a grande maioria ele nem usa. Só usou uma vez. E às vezes nem usou. O consumista, gente, atenção que isso é muito interessante. O consumista, ele sente mais prazer no consumo do que no próprio uso. Ele sente o prazer de adquirir, de comprar. O prazer não é de ter, não é de usar depois, ou usar várias vezes depois. Não. O prazer é da compra. Ele tem uma necessidade, um prazer que ele cria na compra. O gostoso dele é entrar na loja. Entrar na loja. E ver o produto. E desejar o produto. Experimentar o produto ali. E comprar o produto. No ato da compra, é o auge do prazer dele. Chegando em casa, ele ainda dá ali uma valorizada, porque chegou na embalagem o produto. Aí ele, não, esse aqui eu vou usar daqui a... Às vezes nem usa. Aí o prazer se acaba na hora que ele guarda. Porque ele quer a compra, é a aquisição, é o momento da loja, é ter naquele momento. Isso é uma fragilidade emocional, comportamental, personalidade, socioemocional daquele que é consumista. Então, gente, nós temos uma realidade capitalista, de valores, de padrões, de culturas, de novidades, todas essas nuances. Eu vivo num mundo, gente, que os padrões voltados para o consumo, para o ter, que os comportamentos humanos é para o consumo, que as relações interpessoais estão ligadas ao consumo. As pessoas se relacionam muito através do consumo. Precisam estar juntas consumindo algo, é isso que eu quero dizer. Reúnem-se consumindo algo. Elas se tornam comunidades de consumo. Olha o que nós chegamos. Comunidades de consumo. Exemplo de comunidades de consumo. Os fãs de artista tal, eles consomem os produtos. Isso é histórico. Um exemplo atual. Eu faço parte do grupo que joga determinado jogo virtual. Ali é um consumo, um grupo de consumo. Eu faço parte de um grupo de influência digital que expõe roupas e ali eu estou no consumo com aquele pessoal, em grupo. Então o consumismo e os consumistas acabam se organizando em grupos ou individualmente. Eles também, turma, sentem a necessidade de criar um mundo paralelo. Isso sempre existiu. De estar em grupo consumindo, não é de hoje. De terem padrões, visões, comportamentos, ações
dia a dia, valorização do consumo. Isso sempre existiu, não é um passe de mágica. Surgiu agora com a internet. Claro que não. Já existia, mas nós temos que admitir, a informatização, a produção em rede, o uso da internet, essas novas redes sociais e mídias sociais, muito contribuíram para justamente o que eu estou falando, para dar um zoom nessa realidade que já existia. Então, o consumismo está sendo cada vez mais aperfeiçoado, ou seja, modificado, aumentado pelas redes sociais e pelas mídias e pelo uso da internet. Porque antes, os meios de comunicação, como a TV e o rádio, nos fizeram consumistas também, em alguns casos. Mas eu tinha TV, olha só a diferença. Eu tinha a TV. Eu era um telespectador. Eu assistia a TV divulgando os seus produtos e eu adquiria, me tornava consumista. Era assim. Só que agora eu estou dentro do universo da rede social, porque a TV é uma rede social, onde as pessoas se interagem através dos programas, elas se identificam e consomem. Só que agora, com a internet, e esses aplicativos, e essas redes sociais, eu deixo de ser um telespectador, aquele que assiste, que vê, para ser o protagonista. O protagonista, eu sou o protagonista da imagem. Eu passo a criar a minha própria programação. Quando você olha um Instagram de uma pessoa, ela é o protagonista do seu próprio Instagram. Isso nos dá um nível de consumo, uma exigência de consumismo muito maior. Porque se eu via na TV uma roupa nova, uma moda, eu comprava, e eu ia expor nas festas que eu iria, nos encontros, na escola, onde eu andasse. Olha só, eu comprava aquele produto e eu usava nos locais que eu ia. Então, eu dizia, eu tenho que andar bem vestido, porque eu ando na escola, no meu trabalho, ou na minha igreja, ou na minha comunidade. Ok. Aí isso me exigia um nível de consumo. Só que hoje, eu preciso consumir. O nível de exigência de consumo aumentou tanto porque eu consigo expor a minha imagem, não nos lugares que eu ando, igreja, escola, ou trabalho, familiares, ou sei lá, festas, não. Eu exponho os meus produtos que consumo na minha própria rede social, no meu próprio Instagram, por exemplo, no YouTube, nas fotos que eu posso postar nos meus grupos de WhatsApp. Então, gente, essas redes sociais e a exposição online em tempo real, né? Essa exposição global num teclado, me faz um nível de exigência muito maior. Se eu fizesse uma viagem para a Europa, eu nunca fui, claro, mas se eu fizesse naquela época que não tinha internet, uma viagem para a Europa, eu ia tirar aquelas fotos e diria, vou mostrá-las para os meus parentes, para os meus amigos, porque eu vou me expor para os meus parentes, para os meus amigos. Aí eu quero mostrar uma melhor foto de um lugar bonito. Estou lá em Paris, na Torre Eiffel, na roda gigante lá de Londres. Essas fotos, eu vou mostrá-las em álbum para os meus parentes, amigos. Só que hoje, quem faz uma viagem para a Europa, não precisa voltar a revelar foto
Não. Hoje essas pessoas fazem vídeos, tiram fotos e online as pessoas estão acompanhando a viagem dela. Isso dá a ela um nível de exigência. Ah, meu amigo, eu estou aqui online, as pessoas... E não só apenas meus amigos, meus familiares, todos aqueles que eu nem conheço e nunca vou conhecer na vida. Pode ter certeza. A grande maioria das pessoas que estão acessadas a esse tipo de pessoas nem vão conhecê-la. Ah, eu tenho tantos mil seguidores. A preocupação da exposição é para desconhecidos, chamado de seguidores. Isso me dá um nível de consumo que eu tenho que ir para essa viagem com as melhores roupas possíveis e tenho que frequentar dentro daqueles países os melhores lugares e ângulos e paisagens e construções e eventos possíveis, porque eu tenho tantos mil seguidores. Aí as pessoas criam dentro da atmosfera dela um mundo paralelo, onde elas têm como família, não como família, tem como um valor até acima da família delas. É o consumista. Então, gente, existem dois tipos de consumidor, aliás, três tipos. O consumidor, na sua maioria, o consumidor consumerista, que é o racional, sustentável, equilibrado, e o consumidor consumista, que é o exagerado, predatório, tal. Complicado. Professor, mas se eu for comprar um sapato, e um sapato lá é o meu gosto, não é levado em conta. Não é porque você... Porque, olha, gente, presta atenção. Na vida da gente, os gastos da gente é com o essencial, com o imprevisto e com a vaidade. Vamos lá. O gasto com o essencial é a água que você tem que pagar, a energia, a internet, que hoje é essencial. Se morar de aluguel, o aluguel, a prestação do carro, o seguro, o placamento, tem que pagar. Isso é essencial, você não tem como fugir. Aí vem o imprevisto. Ah, o imprevisto é um carro que fura um pneu, uma batida, uma lâmpada que queima, uma pia que entope, um desavisado que leva o seu produto, rouba. Aí você vai ter que se preparar. Eita, cara, aconteceu esse imprevisto, eu vou ter que pagar. Você gasta. E a vaidade, ou supérfluo, é você estar no final de semana e dizer, passei a semana toda me alimentando em casa, naquela alimentação regrada, me confraternizando com a minha família em casa, no meu lar. Pois agora eu vou jantar num restaurante com minha família. Isso aí não é consumismo, não. Porque é inerente ao ser humano a diversão, o lazer, o entretenimento, a descontração. Isso é inerente também. Professor, mas eu fui jantar num restaurante. Foi. Se programou, não é todo dia que você vai. Isso é consumo normal. Então, ser consumidor também é consumir desejos, vaidades, lazer. É inerente. Você vai para um show, você vai para um cinema. Isso é cultura, arte, culinária. Culinária. Marcelo, um restaurante inaugurou. Eu me programei, indo lá, conheci um prato muito delicioso. Isso é culinária. Culinária é sabor. Você merece. Não faz de você um consumista. Agora, se você quer só jantar fora, todo final de semana inteiro em lugares, aí é consumismo. O teu consumismo vai para isso. Entendeu, turma? Olha só.
O consumista não age como um consumidor que compra as mercadorias e serviços de que necessita para a sua existência, já que ele está sempre atravessando as fronteiras da necessidade e tocando as margens do supérfluo. Ele atua, muitas vezes, movido por distúrbios emocionais, psicológicos, ou por motivações socioeconômicas, como uma espécie de compensação pela frieza do convívio social. Opa! Pontos importantes. Atravessando as fronteiras da necessidade. Ele passa da necessidade do lazer, passa pela necessidade da vaidade, passa pela necessidade do supérfluo. Ele vai além, ele se compromete, se entrega, se prejudica. Outro ponto importante. Distúrbios emocionais. Olha, gente, às vezes tem pessoas que por problemas emocionais se sentem com a baixa autoestima. É um problema emocional. Baixa autoestima. Um outro problema emocional, solidão e os seus efeitos. Ansiedade, aí já é psicológico. O emocional é, por exemplo, um dia a dia muito estressante. O estresse mexe com a sua emoção. A solidão mexe com a sua emoção. A sua baixa autoestima mexe com a sua emoção. E a sua vulnerabilidade emocional a ser influenciado ou influenciada, mexe com a sua emoção. Mexe. As pessoas, elas emocionalmente são fragilizadas. E essa fragilidade que se vê hoje abre a porta para o consumidor. Quando eu falo psicológico, aí a coisa é maior. Pessoas, porque você tem problemas emocionais, ansiedade, estresse, sobrecarga, às vezes uma perda de um ente familiar, ou daquele que você gostava muito, um relacionamento amoroso. Isso impacta. Agora, o psicológico, aí já vou mais para ansiedade, depressão, toque. Gente. Tem pessoas que são deprimidas, ansiosas. Tem pessoas que são que sofrem de algum problema psicológico. E aí descarregam, buscam a válvula de escape no consumismo. Motivações socioeconômicas. O sócio é justamente esses padrões da sociedade. Porque, gente, olha só, você vive numa sociedade e dentro dela você vive relacionando-se com as pessoas. As familiares, você não escolheu. Você não escolheu os seus familiares. Não. Quem escolheu os seus familiares foi nosso Criador Deus. E você se relaciona com os seus familiares por amá-los, por sentir amado, por nascimento, conviveu com eles. Ok, é o seio familiar. Beleza, não estou me referindo a isso. Estou me referindo àquele grupo de relações que você escolheu, fora da sua família. Aí, você se envolve num grupo de pessoas, direto ou indiretamente, que você às vezes nem conhece, que estão adicionados a você, que são seus seguidores, ou você segue, que esse grupo social cria um padrão de consumo.
Ó, eu, Marcelo, eu tenho meus amigos de convívio social, fora minha família. Meus colegas de trabalho, da minha igreja, dos meus vizinhos, amigos de infância e amigos conquistados ao longo do tempo, que ainda hoje são meus amigos, graças a Deus. Eu convivo com essas pessoas. E quer queira, quer não, aonde eu convivo eu tenho um padrão social. Eu escolhi esse padrão social. Mas se eu tivesse escolhido um padrão de pessoas que são consumistas, muito provavelmente, para conviver com elas, eu teria que aderir ao consumismo, senão seria um peixe fora d'água. É isso a questão social. O meio social que você se insere lhe induz a ser consumista ou não. No meu caso, graças a Deus, não. Eu não tenho próximo a mim pessoas com padrões de consumo elevado que me dê a necessidade de fazê-lo. Não. Mas existem pessoas que vivem no mundo das redes sociais e das exposições. E aí esse convívio social com essas pessoas. E o econômico? Olha, o econômico já está atrelado a pessoas que consomem não por exposição, necessariamente. Tem pessoas que gastam muito dinheiro com carros, gastam muito dinheiro com casas, joias, viagens, produtos do shopping, não por exposição. Elas nem têm rede social, às vezes, ou então têm, quase não usam. Mas elas criaram um padrão de consumo para lhe dar para ela uma satisfação pessoal. Se ela tivesse aqui, o carro para mim tem que ser desse nível para cima, senão eu não tenho satisfação. Morar tem que ser uma casa de um padrão desse para cima. Lugares, eu só tenho que viajar só se for da Europa para lá. Eita, mas o teu padrão econômico eu preciso, eu sou um consumista porque eu tenho um padrão. E as redes sociais? Não estou nem aí, não dou nem bola. Eu não nem posto nada. Eu quero sou eu. Eu. E você pode fazer isso? Nem sempre pode. Ou pode, ou acha que pode. Aí é um consumista por questão econômica. Então, se eu sou influenciável pelo meio social, e eu tenho que consumir porque eu convivo naquele meio social, ou então porque eu tenho a necessidade da compra do que seja mais caro. Isso tudo mexem com os consumistas. Então, se você vê um consumista na sua frente, ou ele tem problemas emocionais, existenciais, baixa estima, solidão, decepção amorosa, ou ele tem algum problema realmente como ansiedade, depressão, entre outros problemas psicológico-comportamental, é um problema. Ou ele vive no meio de pessoas que consomem muito, aí a questão social, ou ele só se satisfaz com alto padrão. Com alto padrão. Ele não bota nos seus pés calçados que não sejam de alto padrão. O que ele usa, o que ele consome, alto padrão. Então, observem essas diferenças dos consumistas, né? Além do mais, o acúmulo cada vez maior de supérfluos leva a nossa sociedade a uma deteriorização dos hábitos e dos valores. Olha só. Acúmulo cada vez mais de supérfluo. Acúmulo. Ter muito. É o ter muito. Deterioriza hábitos e valores. Pois as pessoas se tornam gradualmente escravas do materialismo. Escravas do materialismo.
em detrimento de caráter espiritual da vida. Olha, gente, quando você tem demais, quando você se apega ao supérfluo, você detona com seus hábitos. Eu vou dar um exemplo. Olha como existe um supérfluo. Eu considero hoje o maior dos supérfluos. Não são carros de luxo exagerados, não são naves espaciais que os mais ricos compram, constroem. O mal dos supérfluos não são calçados em exageros lá no quarto, roupas que eu nunca nem vou usar. Isso não são supérfluos maiores de hoje. Eu vou lhe apresentar o maior dos supérfluos. Porque um calçado não é supérfluo. Vários calçados que eu nunca nem vou usar, ou se usei só uma vez, aí é supérfluo. Pois tem um exemplo de um automóvel não é supérfluo, é até uma ferramenta de trabalho, tem um carro, uma moto. Mas um carro super, mega, gigante de caríssimo, isso é supérfluo. Pois assim como um carro não é supérfluo, mas pode se tornar, se for em exagero, tem gente que tem várias unidades de carro na garagem. Isso é supérfluo. Pois o maior supérfluo que nós temos hoje, turma, aliás, melhor dizendo, o maior exemplo de tornar uma coisa essencial supérfluo, que se tornou o maior dos supérfluos, é a internet. É o produto supérfluo maior de hoje. É a internet. Porque a internet, gente, ela é essencial nos dias de hoje. Primordial. Necessidade básica no mundo que vivemos. A internet faz parte da nossa vida. Se não fosse ela, eu não estaria dando essa aula para vocês. Isso é possível devido à internet, porque o canal que eu estou usando é o YouTube. Só que, vocês já devam estar me entendendo, nós tornamos ela tão supérflua que ela se tornou o maior de supérfluo. E é justamente como eu falo no texto, ela deteriorizou os hábitos de usar a internet de forma supérflua, detonou com os hábitos da convivência familiar, amorosa, social. A gente se relaciona muito mais com as pessoas da internet do que no convívio presencial. Quem aqui nunca se viu numa situação ou visualizou num restaurante, numa pizzaria, numa lanchonete, pessoas sentadas à mesa, cada uma com o seu celular conectado à internet, que do tempo que elas passam ali, naquele restaurante, sorveterias, pizzaria, lanchonete, do tempo que elas passam ali, se você cronometrar o tempo em que todas estavam conversando e observando o que uma falava, ou o diálogo rolava entre elas, e todas elas estavam atentas ao diálogo, naquele momento que estavam lá naquele restaurante, por exemplo, comparado ao tempo que elas ficaram lá, é mínimo. É mínimo. Você pega 4 pessoas numa mesa que ficaram 2 horas em um local. Calcule o tempo em que elas, naquelas 2 horas, ficaram realmente confraternizando-se, dialogando, ouvindo, todas atentas ao diálogo ali. Mínimo, muito pouco. Isso é deteriorização dos hábitos. E valores. Porque as pessoas... Gente, quando você tem da maneira racional as coisas, você valoriza. Não as coisas, mas o uso delas. Exemplo, na casa da minha mãe, que é aqui nesse bairro que nós estamos, onde eu nasci, tinha uma televisão. Primeiro, só tinha uma. Segundo, durou mais de década. E nós utilizávamos aquela TV e nos reuníamos em volta dela, após termos jantado, e ali era a socialização assistindo a TV.
todos para assistir aquela TV, para assistir TV tinha que estar ali, todos juntos. Hoje, monitores de TV nas casas, nós temos um em cada cômodo, cada quarto, sala, área. Se duvidar, até na cozinha. Se duvidar. Eu não estou sendo contra. Só tem que ter uma TV nas casas. Não, pelo amor de Deus. Mas que tenhamos, mas que nos reunamos também em volta de uma TV, ou sem a TV. Então, gente, o supérfluo deterioriza, desvaloriza e nos escraviza. Por exemplo, quando eu digo nos escraviza, o consumista, ele se escraviza ao ponto que ele não consegue passar uma semana sem ir buscar alguma coisa para comprar na internet, ou ir ao shopping, ou uma loja, um centro comercial. Ele tem que comprar, ele é escravizado disso. Ele não consegue. Se alguém chegar, rapaz, passa um mês sem andar no shopping. Um mês? Não. Rapaz, passa 2 anos sem comprar um celular, o teu tá tão... Não. Isso é escravidão, porque ele não consegue se libertar daquilo. Ele não se liberta. Aí eu volto para o maior supérfluo, que é a internet. Aí é que ele está escravizado mesmo. Se alguém disser, olha, eu vou te deixar um dia sem internet. Ele adoece. Psicologicamente adoece. Nas escolas, os alunos, a gente acompanha isso. A dependência. Porque se eu não consigo me desaprisionar daquilo, eu sou um escravo. Eu sou escravo. Então, E essa questão espiritual? O espiritual, ele tem 2 campos de significado. O espiritual da religião e da religiosidade. Da religião são os dogmas. Religião católica, catolicismo, evangélicos e outras religiões. Isso é religião. E a religiosidade é a busca da espiritualidade a Deus. Porque você pode exercer sua religiosidade sem ter religião. Professor, eu não vou na igreja, eu não pratico uma religião, mas eu tenho minha religiosidade, eu acredito em Deus, eu sigo os mandamentos, tal, eu procuro ter minha... Isso é religião, não, isso é religiosidade. O lado espiritual envolve... Mas nós temos o lado da espiritualidade... do amanhecer, do anoitecer, do presencial, da ausência, da saudade, do amor. São lados espirituais da nossa alma. Com o consumismo, turma, a espiritualidade ela perde espaço para o materialismo, para outros significados. Beleza? Olha, gente, um contraveneno. Países do segundo mundo ou socialista? Agora eu vou associar, atenção, agora eu vou associar o consumismo à política. As ações políticas de governo, de Estado, que são 2 coisas diferentes, influenciam no consumo. Por exemplo, os cubanos não têm liberdade para comprar carros porque Cuba não produz petróleo. O governo controla. Para você comprar um carro em Cuba, você tem que justificar o porquê. Olha, ações políticas limitam o consumo. Olha, quando há uma redução de impostos, é uma política para aumentar o consumo. Quando há o aumento de impostos, para reduzir o consumo. Olha um exemplo. A gasolina. Estamos aí nessa alta da gasolina. A política de redução de impostos para manter o consumo da gasolina. Olha outro exemplo. Produtos importados. Os países se preocupam em proteger os seus fabricantes internos de fabricantes de fora. Aí eles aumentam os impostos. Porque se eles baixarem, as pessoas vão querer comprar os produtos de fora do país, deixando de comprar os fabricantes de dentro.
Então, observem, por exemplo, na China, o sistema financeiro de crédito é controlado pelo governo. Cuba, pelo governo. Então, gente, mesmo nos países mais liberais, capitalistas, de Estado mínimo, há sim ações políticas para aumentar ou diminuir o consumo. Exemplo, as crises, como a crise de 29 nos Estados Unidos, a recessão, nós tivemos a doutrina Harry Truman, a doutrina Truman. Aí nós tivemos aí o keynesianismo, John Keynes, com obras para gerar emprego, para gerar consumo. Enfim, a política estimula ou controla, diminui o consumo. E políticas de estímulo ao consumo acabam criando consumistas. Facilitam, induzem ao consumo. Beleza. E nos países de terceiro mundo e subdesenvolvidos? Aí já vem a questão do consumo e a realidade social. Realidade social. As desigualdades, a alienação, o endividamento devido ao consumismo. É sério. Olha, os sociólogos e filósofos, os cientistas da filosofia e da sociologia, eles consideram o consumismo como um tipo de escravidão, eu já falei aqui. Por quê? Porque antigamente a grande discussão era patrão e empregado, burguês e proletariado, assalariados e capitalistas. Era discussão dos baixos salários, e ainda hoje é. Só que o campo das discussões ampliou para o consumismo. As pessoas se endividam muito. E olha só o que eu vou dizer para vocês. O consumismo gera endividamento. O endividamento gera necessidade por renda. A necessidade por renda gera trabalho excessivo. É um efeito cascata. Eu consumo muito, eu me endivido, ou crio um padrão de renda. Para isso, eu tenho que trabalhar muito. Para isso, eu me escravizo. Existe uma frase, né, que diz: todo aquele que não tem 2/3 do seu dia livre é um escravo. Mas hoje é difícil se encontrar profissionais que se enquadrem nisso. Olha a frase. Hoje, aliás, não é hoje, não, atenção. Quem não tem 2/3 do dia livre é um escravo, independente de quem seja. Vamos lá. O que é 2/3 do dia livre? Porque o dia tem 24 horas. Você tem 8, 8 e 8. Segundo essa frase, você tem que trabalhar 8. Você tem que descansar, ou ter tempo para descansar, 8. E você tem que ter tempo para si, que não seja descansar ou trabalhar, 8. Esse aqui é que está o problema. Eu não tenho. Vocês espero que tenham na sua vida. Mas os profissionais que eu conheço, próximo, desconheçam que tenha. Essas 8 que não seja dormindo ou trabalhando livre. Na maioria é 8 para dormir e olhe lá. E os outros 2/3 com pequenas pausas ou pausas dentro da vida, da maior parte da semana. Frase cruel. Então o consumismo gera endividamento, que gera sobrecarga de trabalho. Então, aquela frase, né, dita: o seu padrão de vida não é nem tanto quanto você ganha, mas é como você gasta, o quanto você gasta. Ou se compromete com o gasto. Beleza, turma? Olha só. Aí eu tenho as crises econômicas da nova ordem mundial
Porque a nova ordem mundial, ela gera a globalização, e com a globalização, o consumo. Hoje, as multinacionais ganharam o mundo, a internet, as mercadorias circulam mais facilmente, os mercados ficaram abertos, isso gera consumo. As próprias crises, como a crise dos anos 70, geraram políticas públicas que geraram consumo. Aí eu tenho os colapsos econômicos ao longo da história que geraram consumo após essa superação das crises. Aí nós temos as políticas dos grandes organismos internacionais, como a OCDE, o FMI. Esses organismos internacionais também influenciaram para o consumo. Enfim, nós vivemos um mundo em que o consumo está intimamente ligado à macroeconomia, à geopolítica, ao isolamento econômico. Olha, a Rússia está numa guerra com a Ucrânia. A Rússia vem sofrendo embargo econômico, sanções econômicas. Isso fecha as negociações econômicas com aquele país, porque está numa guerra, está sendo acusado de crimes de guerra contra a humanidade. E aqueles que moram no país, na Rússia, vão sentir no seu consumo. Então a geopolítica, a globalização, a abertura dos mercados, das empresas. Então aqui já é um sentido mais amplo do que gera consumismo. O interno é a sua realidade socioemocional, psicológica, cultural. O externo são as políticas públicas do seu país e do mundo. Todos esses fatores, essas variáveis, vão afetar o seu padrão. A tecnologia. Claro que a tecnologia ela influencia no consumo. Porque com ela eu tenho uma inovação. Ou seja, cada dia novos produtos surgem. Novos celulares, computadores, smart tudo, smart TV, smart celular, smart e geladeira, enfim, gente. As tecnologias fazem com que os produtos fiquem obsoletos, ou seja, atrasados, superados, cada vez mais cedo. É a chamada obsolescência programada. Isso tudo faz com que você queira cada vez mais, no curto espaço de tempo, adquirir novos produtos. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Tecnologia e consumo. Consumo, consumismo, consumerismo. Consumo e vida social e política e geopolítica. E pobreza, escravidão pelo consumo. Globalização, como também tecnologia, inovações e a necessidade. Os problemas que levam as pessoas a consumirem. O que é um consumista, um consumirista, que são consumidores ambos. Espero que vocês tenham entendido essa relação da tecnologia com o consumismo. No mais, um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, turma!